Bom dia, meu caro Viana de Moraes, meu jovem e sabido correspondente em Londres. A minha preocupação agora, Viana, é receber as apostas que eu fiz há um ano atrás sobre o Trump. Eu apostei sanduíche do McDonald's, que o Trump perderia as eleições. E eu tive uns 20 apostadores contra mim. Quando eu apostei 2 sanduíches com cada um, eu tenho um crédito de 40 sanduíches que eu vou cobrar. E eu dizia há 6, 8 meses atrás, abertamente, que o Trump ia perder as eleições. Apostava. E agora eu estou seriamente dedicado a montar uma tenda de Pai de Santo ali no viaduto do Chá, que você conhece bem, né? E fazer predições sobre ganhar ou perder causas, né? Isso é muito importante aqui no Brasil, com esses escândalos que há por aí. Então eu faço predição, olha, esse vai obter habeas corpus, esse não vai, etc. Né? E jogo buzo, me visto de Pai de Santo. Em vez de beca, eu ponho aquela tenda de Pai de Santo, umas garrafas de pinga, assim, né, que a gente vende. E acho que dá dinheiro isso aí. Quem quiser, diz, olha, eu tenho essa causa aqui, etc., o Pai de Santo. O que você acha? Eu digo 15 garrafadas. Porque é muito difícil perder as coisas. Então eu apostei que o Trump ia perder e perdeu. Até semana passada, os melhores cronistas que o Brasil tem, cronistas políticos, a nossa Cantanhede, que é cronista do Estadão, ela não se animava a dizer não. Ela disse, parece que. Eu dizia, não, faz um ano eu apostei que esse homem perde a eleição. E eu pago para ver com os meus burros aqui. E, de fato, ele perdeu a eleição. De repente, o Bolsa. Sabe quem é o Bolsa? Lógico. Então, de repente, se o Bolsonaro quiser me consultar sobre se ele vai ganhar ou perder a eleição próxima, acho que ele não estaria muito feliz com o resultado. Não, mas ele é capaz de apostar e perde. Eu aposto que ele não ganha. Mas tudo bem. Isso fez bem à Inglaterra, o Trump perder a eleição. O que você acha? Eu não sei. Ele tinha uma relação próxima com o governo conservador daqui, só que eu acho que o governo conservador daqui era muito mais um boneco, né, que o Trump controlava, do que ter uma relação que complementa uma outra. Eu acredito que o Trump ele tinha uma inteligência superior a vários políticos, especialmente daqui. E ele explorava isso, logicamente, né? Ele é esperto, né? É um palrador profissional. Ele ainda não admite. Ele já caiu muitas vezes, então ele tem esse conhecimento de cair e levantar, esse pensamento estratégico que ele tem, né? De lucros e perdas, né? Sim. Lucros e perdas. Pois é. Aqui o Brasil está satisfeito por ele ter perdido esse Biden. Ele é muito jeitoso, é conciliador, né? É conciliador.
se eu fosse candidato a alguma coisa, uma vez me fizeram candidato a ministro do STJ, eu tive um voto. Porque para ter essas coisas precisa ser amigo, afável, conquistar, não é? Visitar, né? Perguntar como vai a família, essa coisa toda. Mas Não expedir. o que eu desejo mesmo é que, mesmo com o Biden tendo ganho, eu se eu pudesse assim dar uma mensagem, eu daria para as pessoas continuarem com esse tom meio cético das coisas, porque eu acho que essa eleição foi muito parecida com a eleição que teve no Brasil, a última eleição presidencial, que foi muito mais uma questão de antissentimento do que de sentimento. Então, eu acho que foi muito mais uma rejeição ao Trump do que um suporte ao Biden. Igual no Brasil, que foi Entendi. uma reação ao PT em vez de um suporte ao Bolsonaro. Assim. Pois é, o Bolsa, ele precisa ter um adversário razoável, não é? Razoável. Se tiver um adversário razoável, ele perde a eleição. Evidentemente, se puser aí um meia-boca contra o Bolsa, ele é capaz de ter algum sucesso. Mas eu não sou de ser apaniguado de candidato algum, não, sabe? Sim. É preciso achar alguém honesto aqui no Brasil que possa ser candidato aí nas próximas eleições, porque você predizer resultados não é nada de bruxaria, não. Não, Por exemplo, análise. você faz uma análise consciente, premissas contra premissas, etc., extrai as probabilidades que a sua inteligência lhe traz e você emite a sua opinião. Não é? É evidente que com um pouco de medianismo, não é? Com um pouco de tenda de umbanda, diz que a gente que vai aí muito visitar pai de santo e mãe de santo e paga caro para saber das coisas, né? Sim. Aqui comigo saiu de graça. Mas, Guilherme Moraes, sabe, a minha preocupação tem sido muito a visualização interna dessa problemática consistente em religiosidade, sabe? Você é católico? Eu não, eu não, eu não tenho uma religião própria, mas eu gosto de seguir alguns Ah, conhecimentos de cada religião, vamos dizer. é. Eu gosto Então de você estudar as é, religiões e ver o que dá para tirar de bom de cada uma delas. você é multifário. Você pega o que é bom de algumas, né? Sim, Não é mas isso? eu particularmente não acredito em uma religião, mas eu gosto de estudar a filosofia de cada uma delas. Pois é. Eu também sou assim. Eu já fiz palestra em tenda de Umbanda. Hum, Enorme, enorme. Havia 250 filhos de santo do lado esquerdo e 250 filhas do lado direito. Era uma espécie de corredor sim, em que eles ficavam. E me introduziram lá com muita solenidade dentro da tenda. Havia uns lugares por onde você não podia passar em cima, sabe? Uma coisa muito bonita. sim, E o pai de santo, inclusive, o chefe daquilo, me pôs a manta dele, que era preta e vermelha, nos meus ombros, que sim, era uma homenagem muito grande. E eu falei para os filhos de santo e filha de santo com aquela toga
era uma toga nos ombros. Eu me senti importante. Eu quase entrei em transe, viu? Porque, Mas tem essa particularidade, especialmente porque, como o senhor disse, preto e vermelho é significativo provavelmente do guia do Pai de Santo, não? pois é, pois é. Eles começaram a cantar aquele canto que aqueles mantras, não é? São Sim, mantras. E, e começaram a dançar cadenciadamente. Você sabe que quando eu vi, eu estava dançando assim também com eles lá na frente, viu? Eu digo, ai meu Deus do céu, eu acabo entrando em transe aqui, vai ser o diabo, o homem vai ter que me segurar. Mas foi muito bonito, foi muito sim, bonito. Então eu sou pluriapto, como você. sim. Na hora do aperto eu rezo para todo mundo e quem vier veio, né? A minha preferida é Nossa Senhora. Eu tenho 1000 Nossa Senhora na cabeça, é muito gostoso Sim. isso. Mas então, a minha preocupação toda em relação à religiosidade diz muito com a igreja da Inglaterra, né? Lutero aí tem muita força, não? Sim. Lutero. O anglicanismo, o anglicanismo é a maior organização religiosa da Inglaterra, não? Sim, Os porque anglicanos. sim, eles são governados pelos monarcas, né? O chefe da igreja não é um chefe religioso, como nós conhecemos, mas sim a rainha, né? O monarca em reino. Pois então, a rainha Elizabeth é chefe da igreja clássica da Inglaterra, não é? Sim, é essa anglicana. É, pois então. E há cerimônias aos domingos? Ah, tem. A questão aqui em Londres, que é difícil de ver, é essa presença do anglicanismo, porque Londres é uma cidade que é muito globalizada. Provavelmente uma das cidades mais globalizadas do mundo, se não for a mais globalizada. Então tem ah, várias presenças religiosas que são muito potentes aqui, especialmente os muçulmanos, judeus e os anglicanos ou católicos também. Pois então, mas eles têm cerimônias dominicais, não é? Sim, sim. Tem, não é? Tem, Mas eles não é vão à algo prédica. mas não é algo que eu vejo, por exemplo, andando aos domingos, eu não vejo uma igreja cheia, igual no Brasil, por exemplo, onde se eu passar uma igreja num domingo, provavelmente vai estar com bastante fiéis rezando. E aqui não é uma visão comum. Sei, sei. Você sabe que eu não sou de confessar e comungar, não, não tenho essas coisas, mas a minha educação foi toda católica, apostólica, romana e clássica. Sim. Eu sou um produto dos maristas misturados com jesuíta, imagina? Os maristas eram terríveis e os jesuítas também. Eu sou um produto Mas híbrido, é? agora os jesuítas estão no poder, não? Com o Papa. Hoje, ó, eu vou fazer outra predição. Guarda isso aí. É? Que dia é hoje? Dia 9 de novembro. 9 de Novembro. novembro de 2020. Olha, olha, eu vou dizer para você que aquela ordem que os jesuítas têm no Brasil
tem uma importância muito grande na política nacional. A ordem, a maçonaria, eu não sou maçom. Não sou maçom. A maçonaria gosta de mim, porque eu sou bacana. Mas eu não sou maçom. É uma organização muito bonita. O vice-presidente da República é maçom. Como é o nome dele? Também não lembro o nome dele, mas... Pois é, ele é maçom e ele se dá bem com os índios. É engraçado, vai lá dar cachimbada com os índios, tal, de repente põe um pozinho no cachimbo dele, mas ele se diverte. Mas então, uma influência muito forte. E vou dizer a você, a Companhia de Jesus, Sim. De repente a Companhia de Jesus faz o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não ficaria surpreso. É? Eu não ficaria surpreso. É. Eu sonhei com isso. Eu não joguei o buzo ainda, entende? Mas quando eu chegar aqui e disser, olha, eu joguei os buzos lá na Praça da República e o buzo que caiu me disse, pode acontecer. Mas o Viana de Moraes, o que me impressiona muito nessa religiosidade, principalmente na religiosidade inglesa, na religião oficial da rainha ser a madre superiora da religião oficial inglesa, é que para chegarem a isso mataram muita mulher, né? Mataram. As feminicistas aqui, não, as adeptas do feminismo aqui não devem ser muito adequadas ao anglicanismo, porque, eu não tenho boa memória em relação à mulher de cabeça cortada, mas diz aí na Inglaterra, quais foram as rainhas ou candidatas a rainha? Porque rainha também tem candidata a rainha. Sim. Candidata a rainha é amante do rei, não é isso? Sim. É? Então a história foi... A história... Eu não sei se é algo que os ingleses deveriam estar felizes, né, por ter essa história, mas é uma história que é bem interessante, que todo mundo conhece a história de Henrique VIII, que teve várias mulheres. Mas por trás dessas mulheres oficiais e casadas pela igreja, ele tinha muitas amantes. A primeira mulher dele sendo a Catarina de Aragão. E ele sempre teve o desejo de ter um herdeiro homem ao seu trono. E nunca aconteceu com a Catarina. Então, ele tentou se separar da Catarina e a igreja não deixou. E a razão disso foi uma razão interessante, a razão até judicial, porque a Catarina era casada com o irmão do Henrique VIII. E aí ele morreu. Ele morreu cedo, né? E ela casou de novo com o irmão do ex-marido dela, que é o Henrique VIII. Então, ela casou com o Henrique VIII, eles não tiveram um filho homem, e o argumento que o Henrique VIII deu para tentar divorciar dela foi, olha, eu não sabia, mas ela tinha casado com meu irmão antes. Então, vamos julgar ela por incesto, por bruxaria e adultério, né? Pois é.
E daí? E bom, ela não aceitou esse esse julgamento e É, ela conversou com o Papa da época, que era Clemente o sétimo, se não me engano, e ele proibiu a separação de Henrique VIII com ela, né? E depois disso, o que que ele fez? Ele só se separou da Igreja Católica Romana e criou sua própria igreja, sua própria religião, que foi essa tá. igreja anglicana, né? Pois então, daí ele casou, não Aí é? ele conseguiu casar com a empregada dele, que foi a Ana Bolena, né? Com a Ana Bolena. O E que que ela... ele já era amante da irmã de Ana Bolena, de prima de Ana Bolena, ele já era amante da família inteira. É, Quando ele conheceu Ana Bolena, ele decidiu casar com ela. Ele até proibiu o casamento de Ana Bolena com um outro membro da dá? burguesia inglesa, né? Sei. E A ele, Bolena era camareira, qualquer coisa assim? ela era uma das empregadas da corte de Henrique VIII. E Devia ser muito bonita, né? diga-se que ela tinha uma coleção, depois que virou rainha, lógico, porque ela ficou rica, mas depois disso ela teve uma coleção de vestidos muito particulares e pessoais dela. E isso dava a ela um ar mais sexual. Ela era bem sensualizada pela burguesia na época, né? Pois é, mas ela perdeu a cabeça machadada, né? Perdeu. Ela era de origem francesa e morreu decapitada por um francês também. É, morreu pelo machado. Aliás, eu não sei se Bolena morreu pelo machado ou se morreu pela espada, porque Eu acho que foi pela os espada. nobres naquele tempo, a nobreza, tinha esse privilégio de morrer pela espada. Eu creio que para matar a Ana Bolena, o Henrique VIII importou um carrasco francês, Sim, sim, que francês. era o melhor espadachim de França, qualquer coisa assim. Agora eu estou lembrando, de vez em quando eu leio essas coisas. Pois então, Os franceses eram bons para dar esse pois corte. é, os franceses eram bons esgrimistas, sempre foram. Sim. E o Henrique VIII importou um carrasco francês para fazer o serviço. E foi na Torre de Londres. É? E foi na Torre de Londres aqui. Na Torre de Londres. Mas e depois o Henrique VIII mandou matar outra também, não foi? Sim, muita gente fala que ele matou até por exemplo, a Catarina de Aragão, ela não morreu assassinada pelo rei, mas ela morreu muito sozinha e o governo tinha tirado todos os privilégios dela e ela não tinha mais dinheiro, então ela morreu, pode-se dizer, por negligência da corte também. Mas ele matou a Ana Bolena, ele matou também ah, uma outra de suas mulheres que chamava Catherine Howard, e essa também morreu. E, e, e outros membros da família de Ana Bolena também morreram, né? Que eram viscondes, e primos de Ana Bolena também decapitados. Pois é. O que me surpreende do anglicanismo é essa
herança sanguinária, não é? Sim, Porque o imperador ou o rei, para poder ter cama com uma, manda matar a outra, embora houvesse ali uma espécie de predição contra eventual possibilidade de adultério, não é? Porque daí não seria mais um sangue real, sim, né? Quando havia desconfiança, o rei mandava cortar sim. o pescoço da mulher. Então, ali não era só ser fiel, era preciso ter prova de que era fiel. É uma complicação E, muito grande. e ter, o que eles diziam, ter a competência de dar ao rei um filho homem. Pois então, filho homem também. E muito abortamento, não é? Sim, até um filho homem de uma de suas mulheres, se eu não me engano, foi da Ana Bolena. Uma de seus filhos foi homem, mas nasceu morto. Nossa. Pois é. Houve uma que teve 20 filhos, 20 filhos abortados, ou Né? com nascimento prematuro. Mas naquele tempo havia muita sífilis, né? Sim, Também. É preciso que a gente não perca de vista esse tipo de concurso paralelo ou lateral. Mas, de qualquer maneira, quando se critica o anglicanismo, o anglicano, o protestante, como se chama, ele tem uma objeção que é uma objeção também válida quanto aos católicos, né? Porque Roma teve aí um período sim. complicado com os papas não religiosos, não? O gajo era papa e não tinha nada a ver com sacerdócio e aprontava horrores. E Bom, mesmo um aprontou bastante. na Europa inteira, com os templários, foi uma época sanguenta da Europa e até do Oriente Médio, né? E causado pelo Papa da época e pelo catolicismo, né? Pois é. Pois é, mas de qualquer forma, a rainha Elizabeth é lúcida, não é? Sim, A sua rainha aí, sim, ela ainda é capaz de ler um bom discurso, não? sim. Sempre vestida de azul. Uhum. É? Elizabeth II, sempre vestida de azul. Mas o que me lembra também, em função da Inglaterra, houve um período em que o tesouro inglês estava muito ruim, estava manquitolando. Agora também não está muito bom, não, né? O país está quase quebrado. É, pois é, pois é. E daí consta que a Elizabeth é a viva, né? A Sim, nossa, vamos chamar de nós, nossa Elizabeth, nós falamos bastante dela e bem, não é? sim. Mandaram a Margaret aos Estados Unidos. Hum. E a Margaret era muito livre, muito moderna. Sim. E conquistou Johnson, era o É, Johnson. Ele ficou atraído por ela no sentido político. E a Inglaterra conseguiu dar uma empréstimo. equilibrada nos golpes, não sei como, mas conseguiu. Então, você está num país maravilhoso. Mas tem uma observação que é interessante. Nesses julgamentos da burguesia durante o século XVI, ah, teve já o conceito de um julgamento por um júri, né?
Só que esse júri ele era formado de o que a gente chama de amigos da corte. Sei. E eles, amigos do rei, amigos de outros burgueses, e eles que julgavam. Então, lógico, com um rei como Henrique VIII, que andava já com suas mãos vermelhas de sangue, ninguém queria disputar a verdade dele. Só que depois do reinado dele, teve uma transformação no sistema judicial daqui, porque aí começaram a ter o sistema de júri como um sistema de, em vez de serem amigos da corte, eram amigos da sociedade. Então eram pessoas que poderiam ser ou da corte ou alguém que era pobre ou alguém que não tinha nenhuma importância, né, na época. E teve essa evolução que até hoje eles seguem esse conceito do julgamento por júri em todos os casos Sei. criminais. Diferente do Brasil, que não são todos, né? Você precisou fazer um exame perante a Ordem dos Advogados aí há pouco tempo, não? Você me falou qualquer coisa. Eu tive eu fiz um treinamento para SEI, eu tive os meus exames, sim. E isso eu terminei acho que em maio ou junho. E são muito formais, não é? É? Sim. A questão aqui é que eles seguem muito o que a gente chama de procedure, né? Que seria o processo. É. Tem o Código de Processo Penal no Brasil e aqui tem o Código Criminal também. E o Código Criminal aqui é muito detalhado e especialmente tem um conceito que vem dessa época do século 17, 18, depois dessa época de Henrique VIII, que tem o objetivo de ter um julgamento que a gente chama de fair trial, né, um julgamento justo. E o processo criminal daqui, o processo penal e o processo civil também são muito focados nesse aspecto de ter esse julgamento justo. Porque naquela Sei. época, Henrique VIII falava que, por exemplo, Ana Bolena tinha cometido adultério, sendo que ele tinha dezenas de mulheres. Ela era uma bruxa, sendo que ele era o que estava decapitando membros da burguesia, da sua própria corte. Então não tinha esse conceito de um julgamento justo, né? E como é que se resolve isso hoje aí? Evidentemente, hoje a solução é eminentemente jurídica, né? Sim. Porque se o rei apronta, por que é que a rainha não pode aprontar? É mais ou Exatamente. menos isso? E essa é a diferença, essa é uma diferença drástica daqui com o Brasil, que é aí tem os privilégios, né, de qualquer político ter que ser julgado pelo STF, por exemplo. E aqui isso aqui não existe. É um absurdo. Eu queria até apontar, na verdade, que essa semana passada eu estava seguindo aquele caso que teve aí do estupro culposo. É? Foi uma das maiores aberrações que eu já vi na minha vida. Vendo a audiência o advogado de defesa na audiência foi algo que é impossível de ver aqui. É literalmente impossível. Pois é, o advogado abusou da inferioridade da moça, primeiro porque era mulher,
E segundo, porque não seria teoricamente do ramo, não é? Mas ali há algumas características muito curiosas, sabe, Diana? Porque eu anotei uns 5 ou 6 casos anteriores a esse aí, não dizendo respeito a estupro, mas a confronto no próprio tribunal entre advogados, testemunhas e promotores. E já aconteceu aqui coisa muito pior que isso e que não teve relevo, não. Eu anotei casos aqui em que o promotor público bateu no advogado dentro do júri. Rolaram no chão. Se acontecer isso aqui, se acontecer isso aqui, os dois são presos por desrespeito à corte. São Os presos. dois foram presos. Não, se acontecesse aqui, ali no momento o juiz mandaria prender os dois. Mandaria prender os dois. Não é? Mas isso aconteceu aqui repetidamente. Até eu contei um caso que aconteceu comigo quando eu tinha a sua idade, que eu era bem mais agressivo ou menos tímido do que sou hoje, né? E o réu ficou muito zangado comigo por Sim. causa do ponto em que eu o pus e saiu correndo atrás de mim no meio do plenário. E eu me escondi atrás da toga do juiz ali, doutor, olha ele, olha ele. Mas é que eu queria provar que o réu era violento, entende? E de fato ele era, porque se ele me pega ia ser complicado. Mas o que aconteceu aqui foi uma coisa muito triste, né? Esse julgamento dessa menina. Eu não posso suspender considerações sobre o colega aí, porque a gente não dá opinião sobre o que o colega fez ou deixou de fazer. Mas foi muito triste aquilo lá. Ficou feio, porque o juiz tem que ser preservado. Não? O que me admira muito na Inglaterra é que o juiz aí ele tem uma medida sacrossanta de respeito, não tem? Sim, e outra observação em relação a isso que eu tive foi que, vendo essa audiência, o juiz ele tem um papel que é, mesmo sendo um sistema inquisitório, ele parece ter um papel muito mais passivo do que o juiz daqui, que não pode ter nenhuma participação na investigação de um caso criminal. Então, mesmo aqui, em prática, o juiz tendo, ou em teoria, o juiz tendo menos poderes, vamos dizer assim, parece que ainda no Brasil ele tem um papel muito mais passivo do que aqui. Sendo que ele tem menos respeito aí, parece, porque aqui, como o senhor disse, ele tem os juízes aqui têm uma imagem sacrossanta, e eles têm um poder, eles sentam mais alto do que todo mundo, e isso impacta no subconsciente das pessoas, lógico. Então, sempre quando nós estamos falando com o juiz, a gente está olhando para cima para o juiz. Chamam aquele pedestal onde as mesas ficam de súcubo, qualquer coisa assim. Aquele meio balcão onde a mesa do juiz fica, não é? Mas eu acho que o responsável por isso aí também, sabe, Vianão, vocês têm muita audiência online aí? Agora sim. Começou agora?
Ou já era? Já tinha algumas, na verdade. Já tem salas nos diferentes tribunais aqui, já tem salas específicas só para julgamentos virtuais. Pois é, o que acontece com esses julgamentos virtuais, e vai suceder aí, é que os advogados, as partes, ficam longe. Sim, Nós estamos a milhares de quilômetros de distância, nós dois, não é? E se eu não tomar conta da minha cabeça, que é muito irritativa e irônica, eu passo sobre os palanques e começo a partir para um atrevimento que fisicamente nós não teríamos. sim, Por exemplo, você falar de um juiz a centenas de quilômetros de distância, com o juiz aí e você do lado de cá, sim. é muito fácil, porque ele não pode pegar você. Lógico, lógico. Ele não pode autuar você por desacato, por exemplo, prisão em flagrante, não pode. E a internet está produzindo isso aqui, vai produzir aí também. A respeitabilidade desce para, porque o advogado vê que o juiz está a 2.000 quilômetros de distância, se bobear, ele xinga a mãe do juiz. Sim, O juiz não pode pegá-lo mesmo, não é? Então, isso vai acontecer muito. Então, essa questão correspondente a religiões aí na Inglaterra, ela sempre me impressionou muito, sabe? Como se pode firmar uma série de preceitos religiosos e fundar uma igreja sobre tragédias, não? Mas foi a muita causa fake. foi a causa dessa evolução judicial, foi a causa dessa evolução religiosa e política também, não? Política também, tá bom? Está fazendo bom tempo aí, não? Hoje eu ainda não saí, mas acho que vai chover. Você está mais sossegadinho um pouco agora, né? Não, tô. Passaram, é? Desculpa? Passaram os exames, você está mais sossegado. Sim, eu tinha. Bom, meus exames fez já alguns meses, mas aí eu tive aquela semana passada aquela competição em que eu entrei e tive que fazer uma sustentação oral. Já mandei e daqui 2 semanas eu recebo um resultado. Você fez bem, fez bem. É, o advogado inglês é muito composto, né? Sim, Correto, muito certinho. é. Aqui a gente às vezes faz uns brilharecos Mas que eu acho que é por funcionam, isso, não sei nem se são procedentes. sim. Né? Mas eu acho que é Tá por bom? isso que me assustou assistir aquela audiência, porque como como todo mundo estava se comportando naquela audiência, nunca aconteceria aqui. E nós somos acostumados com um sistema muito rigoroso que segue um procedimento muito rigoroso e segue uma tradição muito rigorosa também. Pois é, pois é. Eu gostaria, na próxima vez em que a gente conversar, eu gostaria de examinar como foi aí o julgamento da Bolena, Sim, se há alguma coisa no repositório aí, as velhas linhagens, e alguma coisa também de como os ingleses veem Shakespeare, né? E o Shakespeare não deixa de ser um herói nacional, não? sim, sim. É, né? Então, vivem citando coisas dele. Então, se você me ajudar, vamos conversar sobre isso daqui a uns 15 dias. Vamos? Sobre o julgamento dela, da Catarina, Sim, né? Como foram cortadas as cabeças das duas, como se fazia a tortura, porque havia tortura na Inglaterra nos tempos antigos, sim, não sim. é isso? As conjunções com a França, um pouquinho da política entre
a França e a Inglaterra no ponto atual, isso me lembra que o Henrique VIII cortava a cabeça de mulher e lá na França estão cortando a cabeça de gente agora, né? Sim, é. Que coisa terrível, não? Decapitando gente no meio da rua. Coisa horrível. Então, o papai tá bem, mamãe tá boa, você tá bem, tá com a cara boa, a menina tá bem também aí, tá? Estamos todos Tá, ótimos. tá bom? Um dia Opa. desses nós vamos nos ver. Tá? Sim, sim. E lá, Bevá. Ela na Vevá. Tchau, tchau.